Olá, vamos então começar o nosso último assunto dessa unidade para finalizar o volume 1 do Positivo de Geografia. Vamos conhecer um pouco sobre os aspectos demográficos da Ásia. Mas para isso é importante a gente também ter aqui, voltar na nossa mente uma ideia sobre a característica do continente asiático. Então, por isso, vamos dar uma olhada aqui no mapa político da Ásia. Se você prestar atenção, essa porção que é o continente europeu, ele não tem nenhuma divisão que eu diria bem visível. Aqui eu tenho os Montes Urais, o Cáucaso, mas no geral é um único bloco continental. Por isso muitas vezes você vai encontrar a expressão Eurásia, porque é um continente só. A divisão aqui no mapa é porque politicamente eu tenho essa divisão aqui entre Ásia e Europa. Tanto que uma parte da Rússia, Bielorrússia, aqui fica dentro da região europeia. Olhando aqui, o maior país asiático é a Rússia, também é o maior país em extensão territorial do mundo. Um dos outros, é a China também, que tem uma extensão territorial grande, e a Índia. Então, pela imagem você consegue perceber, Rússia, China e Índia são os países asiáticos que têm a maior extensão territorial. Eu tenho essa porção aqui que nós chamamos de Oriente Médio, mas também faz parte da Ásia. Essa região aqui, vizinha, também muito conhecida porque os países têm sempre o nome terminado em ão, ó, Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Turquemenistão, Afeganistão, Paquistão, Butão, Tajiquistão. E eu tenho um outro país também aqui na Ásia muito conhecido, que é o Japão. É o arquipélago formado por mais de 200 ilhas, algumas tão pequenininhas que você não consegue visualizar, mas essas 3 grandes ilhas aqui são bem visíveis. Coreia do Norte, que a gente ouve de vez em quando falar dela, nos telejornais, porque é um país que tem um regime ditatorial bem forte. Então, esse é o continente asiático e nós vamos falar dos aspectos da demografia, ou seja, a população que vive, que ocupa essas regiões. Na página seguinte do seu positivo, na 31, você vai encontrar um mapa demográfico. Mas antes eu quero só que você veja algumas curiosidades sobre a Ásia. A extensão dela, então, é de 44 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde a 30% das terras do planeta. A população tem 4.164.252 mil pessoas, é o número de habitantes. Por quê? Lembrando, eu tenho os 2 países mais populosos do mundo. Quais são? Quais são? Muito bem, quem respondeu China e Índia, tá certinho. E quando foi que aconteceu a ocupação daqueles países? São áreas de ocupação bem antiga, alguns datando a mais de 100 mil anos. Lembra quando a gente estudou lá no início a ocupação dos continentes? Remota a esse tempo. A localização geográfica. Olha, presta bastante atenção aqui na localização da Ásia para você perceber o seguinte. O mapa físico, ele tem sempre cores em verde e marrom e branco para você identificar o seguinte. As áreas em verde são as áreas de planícies. As áreas em marrom são as áreas de planalto. E as áreas em branco correspondem a áreas cobertas de neve. Por que eu quero que você dê uma olhadinha antes de eu falar da população? Porque o homem, desde que ele surgiu sobre a Terra, ele sempre procurou ocupar locais onde o clima fosse mais ameno, não tão frio e não tão quente. É óbvio também que eu vou encontrar pessoas vivendo em regiões frias, que a gente diria, nossa, eu não viveria aí. Mas o ser humano é um ser adaptável. Então, você pode encontrar uma população em menor quantidade nessas áreas mais frias? Pode. E áreas mais secas e áridas, como a gente percebe? Também. Por causa dessa forma, dessa capacidade de adaptação humana. Então, veja, aqui separando a Ásia da Europa, eu tenho, como eu falei anteriormente, os Montes Urais, a cadeia do Cáucaso e o Mar Negro. Separa o bloco da Eurásia fisicamente, E o Mar Cáspio que você vê aqui. Essa extensão mais ao norte, coberta de branco, que corresponde às áreas de clima extremamente frio, com temperaturas negativas, ela estende, no norte da Rússia, e uma grande parte da Rússia. Daqui a pouco você vai ver essa porção aqui. Ela vai ser densamente povoada? Claro que não, Por causa do frio, esse
essa característica natural impedirá que a população ocupe densamente essa área. Eu disse, pode ter, pode, mas densamente não. Tenho também essa cor clara. Toda região de cor clara ou é deserto ou é região semiárida. Então, aqui no Oriente Médio, eu tenho o grande deserto da Arábia, eu tenho aqui o deserto da Mongólia e outras áreas desérticas e semiáridas nessa extensão. Nestas áreas, obviamente, também eu vou ter uma população menor. E eu quero que você dê uma olhadinha nessa extensão aqui, ó, em marrom que você vê, e também tem uns pontos em branco. Alguém tem ideia do que existe aqui nessa fronteira entre a Índia, aqui na região da China, também aqui no Paquistão? Parabéns quem disse a Cordilheira do Himalaia. Você deve estar lembrado que esse bloco, juntamente com a Austrália, faz parte da placa indo-australiana. Há milhões de anos, em outra era geológica, esse bloco ele se deslocou da Antártida e veio e se agrupou aqui. No encontro da placa indo-australiana com a placa eurasiana, houve um soerguimento, ou seja, levantou essa porção, formando a maior cordilheira do mundo, a do Himalaia. É onde eu também tenho o maior pico do mundo, o pico do Everest, que tem 8.848 metros de altitude. É o topo do mundo. É o ponto mais alto do mundo, onde muita gente vai por aventura escalar e muita gente também perde a vida por lá. Então, você tem aqui a Cordilheira do Himalaia, que faz com que essa região não receba as massas de umidade aqui do Oceano Índico e faz com que a área seja semiárida, extremamente fria. Aqui eu tenho esse deserto da Mongólia, que é um deserto chamado deserto frio. Se você perceber, uma área bem montanhosa com vários pontos, também elevadíssimos e cobertos de neve eterna. Agora, então, veja os elementos que eu estou te dizendo que vão fazer com que essas regiões tenham uma concentração populacional menor. E se você olhar as áreas planas, a Índia ela tem, um relevo acidentado, uma região, mas tem várias áreas planas também. A Índia também é a mesma coisa. Então, presta atenção, essas áreas mais planas serão as áreas onde eu encontrarei uma maior concentração populacional. E um outro fator que também vai interferir nessa ocupação é a existência da água. Claro, né, gente? Ninguém vai querer viver longe da água, porque sem água nós não vivemos. Então, veja, eu vou ter rios, como aqui, qual é o nome do principal rio mais famoso aqui da Índia? Ganges, ele nasce exatamente nessas regiões mais elevadas e vai vindo para cá, E aqui eu tenho, rio que também nasce nessa região, dois grandes rios aqui na China, que é o Rio Amarelo e o Rio Azul. Olha aqui para você ver, então, esses rios que eu estou falando. Você tem aqui, então, o Himalaia, olha o deserto que eu falei, do Planalto do Tibete, o deserto, Taklamakan, o deserto da Mongólia, olha só as áreas desertas, os montes Urais, aqui as áreas desérticas também, o Planalto do Deccan, na Índia, e aqui, os rios, Yangtze é o azul, viu aqui? Yangtze, o azul, e o Ranghun é o amarelo. E aqui eu tenho o rio Ganges, que eu falei, nasce aqui, olha o Ganges, e vem desaguar aqui no Golfo, da Bengala. Golfo de Bengala, tá vendo aqui, Ganges nasce na região mais elevada do Himalaia e deságua aqui no Golfo de Bengala, que é no Oceano Índico. O Yangtze e o Ranghun, que é o azul e o amarelo, também fazem esse mesmo processo. Então, porque eu estou mostrando para você ver que daqui a pouquinho no mapa populacional é onde eu vou ter a maior concentração. Então, os elementos naturais, como o clima, a existência da água, o relevo, vão interferir na ocupação. Áreas frias, extremamente frias, áreas áridas, em deserto, próximo ao deserto, são áreas pouco povoadas. Aqui é que está o mapa da densidade demográfica. Dá uma olhadinha com bastante atenção e associa ao que eu falei há pouco. No seu positivo da página 31, tem um mapa bem lindo, bem legal, que você consegue nitidamente perceber o que eu estou falando. No mapa de densidade demográfica, as cores que a gente vai encontrar são o marrom
e as suas variações, do mais escuro ao mais claro, até chegar no amarelo, o amarelo clarinho. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O escuro representa onde eu tenho mais de 200 pessoas por quilômetro quadrado. Uma concentração gigantesca. Dá uma olhadinha aqui, ó. Quais são os 2 países mais populosos do mundo? Parabéns! Isso mesmo, a Índia e a China. O primeiro é a China, que tem, olha só, vou mostrar daqui a pouquinho pra você. Deixa eu ver se eu passo aqui. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o número exato. Mas a China tem mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Esse mais de 1 bilhão e 400 milhões, eles estão distribuídos aqui, ó. Essa área aqui toda é a China. Então, veja, como aqui tem o Himalaia, você vai ver que eu vou ter pouca gente nessa porção amarela, nessas 2 porções amarelas da China. E onde que eu vou ter uma grande concentração? Na costa leste e sudeste, onde está o marrom mais escuro e o mais claro, viu? Então, eu tenho porções que tem menos de uma pessoa, que é as montanhas, né? As áreas montanhosas e frias. Eu tenho mais de 200 pessoas próximo ao litoral. E eu tenho uma porção também que vai ter de 1 a 50 pessoas, que é aqui, ó, nos arredores aqui das áreas montanhosas. Vamos ver a Índia, que tem mais de 1 milhão e 300 milhões de pessoas. Ai, gente, demais, né? Então, olha só. Eu vou ter a concentração exatamente aqui. O que que passa por aqui? Muito bem. O Rio Ganges, olha para você ver. Ao longo do Rio Ganges, eu tenho, né, uma concentração que também passa de 200 pessoas por quilômetro quadrado. Aqui no litoral, a mesma coisa. E a Índia, no geral, você vê que a distribuição dela é bem mais regular, né? Porque eu tenho o restante do território todo uma concentração de 50 a 200 pessoas. No restante, você vê o seguinte, a Rússia, por ela estar localizada aqui, ó, cortada pelo Círculo Polar Ártico, com temperaturas negativas, a Rússia é pouquíssimo povoada. Se eu for olhar no geral, eu só tenho essa região aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Né? É onde eu vou ter uma concentração maior. Mas, no geral, a Rússia é pouco povoada. Eu tenho uma população grande na Rússia? Tenho, mas a população se concentra aqui na costa oeste, mais próxima à Europa. Se você olhar agora o Oriente Médio, a mesma coisa, ó, região montanhosa, região de deserto, não há população. Menos de uma pessoa, olha aqui, as faixas em amarelo. Litorânea, sim, e aqui é o mais próximo, né, a outros países e ao mar Mediterrâneo, você tem a concentração. E aqui, nessa região aqui do que você tá vendo aqui, a Turquia, você tá vendo que eu tenho rios aqui, alguns rios aqui é onde eu vou ter rios, mar, é onde eu tenho a concentração também, né? No geral, ou em regiões mais planas, ou em regiões onde eu tenho água. Mas o povo asiático, né, principalmente quem vive no Himalaia, eles se adaptam. Veja essas fotos mostrando, olha a cadeia montanhosa, olha para você ver aqui embaixo onde existe uma pequena vila. E olha como, é óbvio, não tem como eles andarem de carro nessa região, tudo é feito a pé e são as pessoas mesmas que transportam as suas mercadorias, né? Isso torna-se até um trabalho, é um carregador de mercadoria. Tudo eles carregam nas costas e utilizam, né, das diferentes formas para poder transportá-los. Se adaptam e vivem em regiões que a gente olha e pensa, meu Deus, como viverei? Olha outra imagem bem interessante, é muito comum pontes suspensas, com, olha só, uma tábua estreita, uma tora de uma madeira cortada ao meio e se transforma numa ponte suspensa. E eles fazendo ali a extração mineral e carregando tudo nas costas. E aqui ao fundo você vê o corte feito na montanha para fazer o quê? E áreas agrícolas, né? Os terraceamentos, que é a técnica que a gente dá, né? O nome que nós damos a essa forma de cultivo. Olha para você ver essa imagem do topo de uma área montanhosa, onde essas pessoas estão, né? Cavando, provavelmente para tirar algum mineral, alguma coisa. E olha a altura em que eles se encontram. Para eles é muito normal, eles nasceram, viveram em regiões montanhosas, eles se adaptam. Você consegue perceber a altitude que eles estão em relação a onde vivem. Aqui, deixa eu voltar, você vê também outra técnica que eu falei, né, curva de nível, né, curva de nível para poder cultivar, né, e aqui também o terraceamento, né, onde faz o corte para poder plantar em áreas elevadas.
o ser humano é muito adaptável, tanto ao frio como às regiões montanhosas e até ao calor. Um outro povo também da Ásia, que tem um modo de vida bem interessante, é o povo da região, né, da Mongólia, ou conhecido como povo mongol. Ele é um povo nômade, por isso que você tá vendo essas barracas, né? E é uma região, lembra que eu falei lá? De deserto frio, uma região extremamente fria, que você vê áreas de gramínea, você não tá vendo nem vegetação, e eles são um povo nômade e vive, né, da pecuária. Se você prestar atenção, lá no fundo nós vamos ver, criam ovelhas, e é a ovelha a principal forma de subsistência. O leite, né, é o alimento principal e dele se faz tudo. Até mesmo, desculpa, até mesmo bebida, né, uma bebida destilada, alcoólica mesmo, feita a partir do leite. Isso que é coberto, então, com uma lona e por dentro toda a lã do carneiro, da ovelha, é usada para produzir, né, os agasalhos e também, né, o revestimento aqui, ó, que você tá vendo, que garante proteção das noites extremamente frias. O povo mongol é um povo nômade, né? Essas barracas são desmontadas e depois de um tempo, quando essa pastagem secar, eles vão se deslocar para uma outra região. Aqui uma outra imagem muito linda. Gente, dá uma olhada aqui nessa cadeia montanhosa. Que coisa mais linda. Esse gelo é eterno. Né? No verão ele pode ter um leve derretimento, mas não vai ficar, né? Aqui você já tá vendo que não tem um gelo. Olha as casas, as moradias. Imagina, né, viver nessa região. Eles se adaptaram e eles vivem. É uma paisagem linda pra gente ver. Agora, será que é um lugar bem agradável para se viver? Então, pela necessidade, as pessoas também, elas ocupam diferentes espaços, desde as regiões mais planas até regiões de altitude elevada, como a gente vê aí. O Butão é um país também da Ásia, conhecido como país da felicidade. Por quê? Você tem lá na página 33 do seu positivo um texto, né, que fala isso, que esse país pequenininho, que tem só 38 mil quilômetros quadrados, ele fica entre a Índia e a China, bem lá no meio do Himalaia. Tanto que os templos budistas, que essa foto é de um templo budista, que é uma religião, né, bem típica. O budismo é uma religião bem característica dessa região também. Eles constroem templos no topo das montanhas, onde os monges, homens, né, e agora também nós vamos ter algumas mulheres, eles vivem isolados e se alimentam do que eles ganham, né, se dedicam à meditação, a alcançar, né, um grau elevado de paz, de tranquilidade, de desprendimento de tudo que o mundo oferece. O que aconteceu no Butão? Olha a altitude, gente. O ponto mais alto do Butão, ele tem 7.570 metros, viu? É muito elevado. O país, lá em 1970, né, o príncipe daquela época, ele instituiu, tá, uma política chamada Política da Felicidade, né? As autoridades deveriam preocupar com a satisfação e a felicidade das pessoas. Aí, por causa disso, o país ficou conhecido como o país da felicidade, né? A ONU achou a ideia válida, né? E também incentivou outros países, né, a também aplicarem esse índice de felicidade na população, né? Como é que podia ser feito isso? Uma pessoa, ela pode ser feliz, né, sem necessariamente, né, ela ter acesso a um monte de coisas que a gente tem hoje em dia. Então, essas pessoas vivem aí, ó, sem acesso à internet, sem TV a cabo, sem Netflix, e vive feliz. Então, a felicidade não está nas coisas, a felicidade está em nós. É bem interessante você dar uma olhadinha depois das imagens que você tem na página 33 de um mosteiro de Tangxkan, muito lindo, tá? Olha a diversidade, falei da China, né, do Butão, de alguns países. Agora, falando da China, a China, como a gente falou, juntamente com a Índia, são os dois países mais populosos. Vamos dar uma olhada nessa pirâmide etária. Para que serve uma pirâmide etária? Para nos revelar a característica da população daquele país. A China, que tem mais de 1 bilhão 409, né, milhões de pessoas, ela tem, né, essa divisão aqui, ó, em mulheres e homens, e aqui você tem no meio de uma pirâmide etária, sempre tem a faixa etária. Então, veja, a base representa as crianças que têm de 0 a 4 anos, e você vai vendo aí, ó, que eu tenho uma base larga, mas
aqui, ó, quando chega nessa de 20, 24 começa a crescer, de 25, 29, porque a população é tão grande que ela se espalha nas diferentes faixas etárias, né, e tornando-se o país mais populoso do mundo. Como a população crescia em demasiado, isso representa para o governo uma despesa muito grande, porque o governo com a população grande tem que preocupar em oferecer escola, hospital, creche, né, auxílio para quem não tem moradia, uma série de necessidades vitais. Aí, em 1979, para frear esse crescimento populacional, o governo, né, ele implantou uma política do filho único. Todo mundo, o casal só podia ter um filho. Claro, não vou ficar adentrando aqui, mas tinha gente que tinha 2, até 3. O que fazia? Ele tinha que pagar por aquele segundo ou terceiro filho. E se ele não tivesse dinheiro, porque a população é pobre, não registrava. Não registrava crianças, uma pessoa sem registro, ela não existe para o governo, né? Outras situações tristes aconteceram também, de morte, de aborto, né? Mas essa política freou o crescimento populacional. Só que, há pouco tempo, né, o governo percebeu que a população estava envelhecendo. Olha aqui nessa faixa etária aqui, ó, de 50 anos para cima. Você vai ver que tem uma grande, né, faixa aqui, ó, que a gente chama de idoso, a partir de 60 anos. Então, a população estava envelhecendo e o que significa? Estava começando a faltar mão de obra. Você sabe que a mão de obra na China é um fator que faz com que o país cresça economicamente. É muita gente para trabalhar e com salário muito baixo. Então, isso faz com que eles consigam produzir tudo que a gente compra, né, da China. É feito por um chinês que não se importa em ganhar pouco, porque não tem outra oportunidade. É muita gente procurando emprego. Então, eles contratam muita gente porque pode pagar pouco. Mão de obra barata. A gente disse que um dos motivos da economia chinesa crescer tanto, eu acho que o principal, né, é que eles têm uma abundância de mão de obra barata. Daí, eles conseguem produzir a um preço bem baixo. E vende baixo. E vende barato. Aí, por esse envelhecimento da população e a redução da mão de obra jovem, em 2015, o governo acabou com a política do filho único. Então, lembre-se, desde 2015, né, não existe mais a política do filho único na China. E a China continua sendo um país que mais cresce. Mesmo agora, nesse momento da pandemia, a China continua produzindo e vendendo para o mundo todo. Dá uma olhadinha na pirâmide etária da Índia. Ah, só uma coisa. Quando eu olho para uma pirâmide etária, eu tenho que lembrar aqui, ó, o formato. Quanto mais formato de um triângulo, de uma pirâmide, significa que mais pobre esse país, né? A economia dele não é boa. Então, a China, ela não tem, né, uma pirâmide em formato triangular, bem triangular. Ela está distorcida. Isso representa o quê? Que a China é um país desenvolvido, ó, um país que conseguiu, ó, reduzir, né, a taxa de natalidade, né, mantém a população vivendo por mais tempo. Isso é o resultado de melhoria na condição econômica e na condição de vida do país. Já, por outro lado, dá uma olhadinha. Se eu olhar para essa pirâmide etária da Índia, ela não me lembra mais um triângulo? Isso, logo, me faz deduzir que a economia indiana não é uma economia tão crescente, né? O país não é um país que cresce economicamente tanto quanto a China. Mas a população, olha lá, de 1 bilhão, 339 milhões de pessoas, né, se espalha aqui entre mulheres e homens com uma expectativa de vida bem diferente. Olha para você ver. Quando chega lá aos 60 anos, você vê que a população aqui é bem menor do que quando, né, nós olhamos aqui, ó. Esses que nascem têm pouca perspectiva de chegar a mais de 60 anos. E a quantidade de gente com 100 é quase ínfima, não existe, né? Tá? Pouquíssimas, né? Esse dado é de 2017, a projeção é que a Índia ela vai ter um crescimento populacional maior do que o da China e que em 2050 essa população indiana ultrapassa a população chinesa. Algumas características da população, a maior parte ela segue a religião hinduísta, né? O hinduísmo é a religião principal. A língua que falam lá não é o indiano, é hindi a língua, tá? E a Índia tem ainda um problema sério aqui entre a população, que é o governo proibiu a divisão da sociedade em castas, mas ainda seguem aquela de que há pessoas que nascem numa casta superior e há pessoas que nascem em casta inferior. E aquelas chamadas, os Dalits, aqueles que são os excluídos, né, não podem frequentar escolas em algumas regiões. Isso legalmente é proibido.
mas como tradição, como parte da cultura indiana, em algumas regiões da Índia ainda tem essa divisão social, tá? Então, a população indiana não tem uma qualidade de vida tão boa, apesar da Índia, junto com o Brasil, Índia, China, Rússia, formam o que nós chamamos de quê? BRICS, lembra? Que é o grupo de países emergentes que tem, emergente porque em relação ao outro grupo de países, eles têm apresentado crescimento e desenvolvimento econômico. Então, BRICS, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul, South Africa. Então, sobre a questão da população, né, a questão demográfica da Ásia, eu gostaria que você depois, então, já na página 37, tem um gráfico para você fazer. E ao final da unidade, agora que a gente finalizamos, né, você já pode concluir as atividades do final da unidade e também fazer as atividades do CA. Qualquer dúvida, você me manda um WhatsApp. Beijos e até o próximo volume agora do segundo bimestre. Bye!